No verão de 1989, um grupo de crianças intimidadas se une para destruir um monstro que muda de forma, que se disfarça de palhaço e ataca as crianças de Derry, sua pequena cidade no estado de Maine. O Palhaço Assassino foi baseado no romance de Stephen King e foi criado em um ponto culminante de ideias com seu personagem principal, inspirado no assassino em série John Wayne Gacy, que se apresentava em festas infantis como Pogo the Clown. Ele também foi responsável por uma série de assassinatos de mais de 30 jovens e meninas na área de Chicago na década de 1970. Estou falando de um dos filmes de terror com mais de 1 hora e 34 minutos que mais bateu bilheteria na história do cinema mundial e do qual nós chamamos It. Bom, esse filme It é uma série em si de eventos baseados em fatos reais. Teve mais de 547 mil votos e também teve mais de uma fatura bruta de 327 milhões de dólares. Esse filme de terror e de muito suspense que deixa muitas pessoas arrepiadas em todo o cinema, de fato, é baseado em fatos reais, sim ou não? Antes de começar esse vídeo, gostaria que você clicasse no sininho e desse like. Os Estúdio Boston Podcast TV começa mais uma série Fatos Reais e agora nós tiramos de em cartaz um dos filmes que mais faturou da bilheteria e que de fato é uma história baseada em fatos reais. Enquanto isso, tomando meu chimarrão, um salve para todos os amigos que gostam de chimarrão e da região sul do Brasil. Meu amigo Marcel Padilha, Rafael Penedo, mais conhecido como Vulgo X. Hoje nós dedicamos esse quadro fantástico dos estúdios, indicado por essas pessoas, e eu gostaria que vocês não deixassem de assistir essa série de fatos e filmes de Hollywood que mais bateu bilheteria e que os seus vilões de fato têm uma história real, bruta e arrepiante. Como foi apresentado o filme It, o filme de terror que mais deixou pessoas literalmente com dor de barriga e muitas mulheres saíram gritando e fazendo vômito, infelizmente, pelos cinemas americanos durante a apresentação do filme mais esperado em 2017. De fato é baseado em fatos reais, e quem de fato é esta pessoa que está por trás dessa obra de Stephen King? Basicamente, hoje nós vamos falar sobre quem foi John Wayne Gacy e de fato quais foram os crimes assustadores para ele ter se tornado um dos filmes da década de 60, 70 e 2017 recentemente recém-criado como um dos filmes de terror mais arrepiantes. John Wayne Gacy foi um serial killer e estuprador americano que tirou a vida de pelo menos 33 jovens do sexo masculino em Cook County, Illinois, enterrado a maioria sob sua casa. Os outros corpos foram literalmente recuperados nas proximidades do rio Des Plaines. Às vezes conhecido como Palhaço Assassino por seu hábito de se vestir com fantasia e maquiagem de palhaço, Gacy teve uma infância abusiva e lutou contra sua homossexualidade. Depois de ser condenado por agressão sexual em 1968, os assassinatos de Gacy foram descobertos. A vida pregressa. Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, no estado de Illinois. Gacy era filho de pais dinamarqueses e poloneses. Gacy e seus irmãos cresceram com um pai alcoólatra que batia nos filhos com uma cinta de barbear se percebesse que ele se comportava mal. A irmã de Gacy, Karen, diria mais tarde que os irmãos aprenderam a endurecer contra os espancamentos e que Gacy não chorava. Gacy sofreu ainda mais alienação na escola, incapaz de brincar com outras crianças devido a um problema cardíaco que era considerado por seu pai como outra falha. Mais tarde, ele percebeu que se sentia atraído por homens e experimentou grande turbulência em relação à sua sexualidade. Carreira, esposa e filhos. Gacy trabalhou como gerente de uma cadeia de fast food durante a década de 1960 e tornou-se um
empreiteiro autônomo e capitão da delegacia democrata nos subúrbios de Chicago na década de 1970. Bem visto em sua comunidade, Gacy organizou encontros culturais e foi ativo em organizações políticas e no grupo cívico Jaycees. Ele foi casado e divorciado 2 vezes e teve 2 filhos biológicos, além de 2 enteadas. Gacy era membro de um clube de palhaços Jolly Joker na área de Chicago e frequentemente se apresentava com trajes de palhaços e maquiagens em festas infantis, arrecadação de fundos de caridade e outros eventos como seus altos egos como Pogo the Claw ou Parties the Claw. Isso são ambas peças fantásticas e que eram eventualmente interpretadas por palhaço, que marcaram o cinema mundial, inclusive em vários outros filmes é usado essa fala também, e ele usava isso proposital. Se era a obra mais fantástica e admirada, o palhaço assassino às vezes atraía suas vítimas com a promessa de obras ou algum outro ardil, então capturava, agredia, sexualmente torturava e eventualmente estrangulava a maioria deles com as mãos ou com uma corda. Anos depois, durante uma conversa com detetives enquanto estava sob vigilância, Gacy discutiu seu trabalho como palhaço, comentando: palhaços podem escapar e serem impunes de um assassinato. Agressões sexuais e os assassinatos de Gacy. Em 1968, Gacy foi condenado por agredir sexualmente 2 meninos adolescentes e recebeu uma sentença de 10 anos de prisão. Ele foi libertado em liberdade condicional no verão de 1970, mas foi preso novamente no ano seguinte, depois que outro adolescente acusou Gacy de agressão sexual. As acusações foram registradas quando o menino não apareceu durante o julgamento. Em meados de 1970, mais 2 jovens acusaram Gacy de estupro e ele seria interrogado pela polícia sobre o desaparecimento de outras pessoas. Gacy referiu-se a esse período de sua vida como seus anos de cruzeiro, quando cometeu a maioria de seus assassinatos. Em 11 de setembro de 1978, Rob Pist, de 15 anos, desapareceu. Foi relatado à polícia que o menino foi visto pela última vez por sua mãe em uma drogaria onde trabalhava antes de sair para encontrar Gacy para discutir um possível trabalho de construção. 10 dias depois, uma busca policial na casa de Gacy em Norwood Park, Illinois, revelou evidências de seu envolvimento em vários crimes, incluindo o assassinato desta criança agora citada. Mais tarde, foi descoberto que Gacy havia cometido seu primeiro assassinato, conhecido em 1972, tirando a vida de Timothy McCoy, de 16 anos, depois de atrair o jovem para sua casa. Após um longo período de vigilância e investigação policial e a descoberta de várias trincheiras cheias de restos humanos no espaço de rastreamento sobre a sua casa, Gacy finalmente confessou ter matado cerca de 30 pessoas. Ao longo dos anos, tem havido preocupações persistentes de que Gacy possa ter sido responsável pela morte de outras pessoas cujos corpos ainda não foram encontrados. E enquanto a polícia descobriu restos humanos na casa de Gacy em 1978, 8 corpos não puderam ser identificados. Mais recentemente, as autoridades no condado de Cook usaram evidência de DNA para identificar as vítimas não identificadas de Gacy. Em 2017, um desses homens, vítima número 24, foi identificado como James ou Jimmy Brian Hickson, de 16 anos. Em 1976, Hickson deixou sua casa em St. Paul, Minnesota, e viajou para Chicago para começar a vida na cidade. Em 5 de agosto, ligou para a mãe, avisando que havia chegado. No entanto, a polícia acredita que Gacy o matou logo depois. Em 1979, a mãe de Hickson contatou as autoridades para descobrir se seu filho era uma das vítimas de Gacy. Mas ela não tinha registros dentários e o departamento não tinha recursos suficientes para identificá-lo como vítima, ou seja, a averiguação do DNA vital. A mãe de Hickson morreu no início dos anos 2000, mas outros membros da família forneceram amostras de DNA em 2017 e as autoridades fizeram uma correspondência imediata com a vítima número 24.
Curiosamente, foi em 2017 que lançaram o filme It. Julgamento e alegação de insanidade. Já o julgamento de Gacy começou em 6 de fevereiro de 1980, com Gacy tendo confessado os crimes. Os argumentos se concretaram sem saber se ele poderia ser declarado insano e assim enviado para um hospital psiquiátrico estadual. Gacy disse à polícia que os assassinatos foram cometidos por uma personalidade alternativa, enquanto profissionais de saúde mental testemunharam para ambos os lados sobre o estado mental de Gacy. Após uma breve deliberação do júri, Gacy foi finalmente considerado culpado de cometer 33 assassinatos e ficou conhecido como um dos assassinos em série mais cruéis da história dos Estados Unidos. Ele foi condenado a 12 sentenças de morte e 21 sentenças de prisão perpétua natural. A execução. Gacy foi preso no Menard Correctional Center em Illinois por quase uma década e meia, apelando de sentenças e oferecendo declarações contraditórias sobre os assassinatos em entrevistas. Embora ele tivesse confessado, Gacy mais tarde negou ser culpado das acusações e teve um momento de telefone de 900 configurações com uma declaração gravada de 12 minutos declarando sua inocência. Como as forças anti-pena de morte e aqueles a favor da execução deram a conhecer suas opiniões, Gacy morreu por injeção letal em 10 de maio de 1994 em Eastonville Correctional Center em Crest Hill, no estado de Illinois. As artes de John Wayne Gacy. Enquanto estava preso no Menard Correctional Center, Gacy começou a estudar artes visuais, especialmente pintura. Suas pinturas foram mostradas ao público por meio de uma exposição de uma galeria de Chicago. Muitas de suas pinturas relataram Gacy como Pogo de Clown. Já em 2017, Multi Action, em Shropshire e no Reino Unido, leiloou várias obras de arte de Gacy, bem como fotos de cenas de crime como Julgamento de Gacy. 3 das pinturas de Gacy, incluindo 2 originais de I'm Pogo the Clown e The Call Hill Mac Gacy, foram respectivamente vendidas por 4.000 euros e até 325 euros, respectivamente. 8 outras novas obras não foram vendidas. O filme, no caso agora, um filme de televisão em 1992, intitulado Joe Cash a Killer, explorou os esforços para descobrir o que aconteceu com os adolescentes desaparecidos, que mais tarde foram descobertos como vítima de Gacy. O filme, estrelado por Brian Dennehy, Michael Hiller e Margot Kidder, foi indicado ao prêmio Emmy por atuação de Dennehy. De acordo com Dennehy, Gacy escreveu uma carta para ele da prisão, protestando contra sua representação no filme e proclamou sua inocência. A casa de John Wayne Gacy. A casa de Gacy estava localizada na 8213 da W. Summerdale Avenue, em Norwood Park, o leste do Aeroporto Internacional de Rio de Chicago. Em várias ocasiões, visitantes e familiares relataram que a casa tinha um cheiro incomum que Gacy atribuiu ao mofo ou roedores. Uma casa de fazenda simples de um andar em um bairro de classe média. Gacy então equipou sua casa com alçapão que levava a um espaço de rastreamento sob a casa, onde ele descascaria muitos dos corpos de sua vítima. Outros foram enterrados no quintal ou jogados no rio Des Plaines, nas proximidades. Já em 1978, com Gacy preso, a casa foi desmontada com o esforço para encontrar mais evidências. No ano seguinte, a casa e todas as estruturas de propriedades foram demolidas e uma nova casa foi construída na propriedade. De acordo com um trabalhador envolvido na demolição da casa de Gacy, abre aspas, "Se o diabo está vivo, ele viveu aqui." Caraca, isso é de arrepiar, Alex. Fantástico. Só quero fazer uma observação aqui, pessoal. Arrepiante.
Se você está assistindo esse vídeo, eu gostaria não só que você desse like, compartilhasse, e se você está nas outras plataformas como Spotify em vídeo, onde nós temos mais ouvintes, e que também assiste o nosso podcast em vídeo, eu gostaria que você também pudesse curtir, compartilhar e seguir também no YouTube, caso outros amigos não usufruem da plataforma Spotify. Na Rumble.com, na Apple Music também deixo um forte abraço e gostaria de fazer uma tal observação. Essa nova série é baseada em fatos reais, em vidas de vilões e heróis que nós vamos decorrer por aqui com as suas histórias tiradas de fatos reais. Eu sei que você também quer ver sobre cenas de homens que foram heróis, mulheres que foram heroínas e Hollywood baseou a sua vida em fatos reais. Mas gostaria de destacar que nós fomos indicados pelas pessoas que nos seguem e a pedido quais foram os filmes que mais marcou a história do cinema e que tem vilões, até mesmo casos como esse, o Massacre da Serra Elétrica, que nós vamos destacar no próximo vídeo e que é tirado de fatos reais. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e não perca os próximos vídeos do Estúdio Boston Podcast. Oferecimento da nossa CEO Elisângela Alencar, nosso diretor Alex Pício, Júnior Andrade, do Estúdio Boston Podcast. Agradece a sua presença.